Olá, eu sou a Júlia Fernanda e hoje a gente está aqui com o Gabriel Storoli, formado em Ciências Biológicas e pesquisador da fauna. Gabriel, explica um pouco. Boa tarde a todos. O meu nome é Gabriel e eu sou formado em Ciências Biológicas aqui na UFSCar mesmo. E durante minha graduação, acho que mais ou menos no quarto ano de graduação, eu fiz uma pesquisa, né? Eu me engajei com pesquisas com mamíferos voadores, com os morcegos. E eu fiz 2 anos mais ou menos de iniciação científica com os morcegos e desde então eu venho me dedicando ao estudo desses animais, né? Esses mamíferos voadores, tanto relacionado ao levantamento de espécies em alguns locais fragmentados, né? Para você correlacionar a existência desses animais com os ambientes fragmentados, tanto isso quanto a dieta, o que eles comem e se o que eles comem pode auxiliar na recuperação desses ambientes, né, a curto e longo prazo. Então é basicamente isso aí que eu fiz e também tenho ajudado em outros projetos, como com a capivara aqui no campus também e também trabalhei um pouco com taxidermia, que é o uso de animais silvestres mortos para a educação ambiental e para outros fins acadêmicos aí. Gabriel, conta um pouquinho, explica pra gente. Bom, é um prazer estar aqui hoje falando para vocês aí, né, dando um pouquinho do conhecimento que eu tenho. Bom, primeiramente, para a gente falar de fragmentação, a gente tem que entender o porquê que está tudo fragmentado. Há muitos anos atrás, com a agricultura crescendo, expandindo do centro-oeste do Brasil para os interiores, né, para o sudeste e tudo mais, a gente teve uma perda da cobertura vegetal do Brasil. E isso, consequentemente, afeta não só a fauna, como muitas pessoas e a flora, né, que a gente tem no Brasil. Para a gente falar em fragmentação, a gente tem que entender o que é isso. A fragmentação é quando você interrompe a continuidade da vegetação que certo bioma possui. Então você vai começar a cortar aquela mata, seja pela construção de rodovia, pela construção de alguma barragem, até por plantio, né? Tal da monocultura que a gente fala. Então muitas coisas podem fragmentar a vegetação que a gente tem hoje. E hoje em dia, se a gente pegar com um mapa, né, com uma visão do Google Earth, né, que a gente tem esses softwares no computador, a gente vai ver que principalmente no estado de São Paulo e outros estados também, né, mas o mais afetado é o estado de São Paulo, a gente tem uma descontinuidade de fragmentos. Então, muito que a gente vê são manchas de vegetação, né? Você vê poucas manchas, né? Você vê fragmentos mesmo, estilhaços de mata que não tem continuidade nenhuma. E isso deve-se tanto à destruição do habitat, né, quanto à fragmentação, que são duas coisas um pouquinho diferentes uma da outra. A fragmentação do habitat é quando você, como eu já disse, é quando você interrompe a continuidade daquele habitat. E a destruição dele é o pouco que você tem, você consegue destruir. Você consegue tirar o grau de conservação daquela área. E para falar de fragmentação e correlacionar fauna nisso, a gente tem que também falar de conservação. E para entender o que é conservação, a gente tem que diferenciar conservação de preservação. A preservação que a gente fala hoje é quando a gente já está utilizando, mesmo de forma sustentável, mas a gente já está utilizando alguns recursos e vai alguém lá e fala que você não pode mais utilizar. Então aquela área é intocável, aqueles animais são intocáveis, né? Tanto é que a gente tem algumas áreas de preservação permanente que nunca serão tocadas. A conservação é o contrário. É o uso sustentável daquilo, você poder mexer, você poder manejar aquilo de forma que a economia daquele lugar, do local ou do país cresça e não haja um prejuízo muito grande para a fauna e a flora que está presente naquele local. Então essas duas coisas é muito bom a gente sempre diferenciar. E quando a gente fala em conservação da fauna, a gente tem que entender o que isso tem a ver com a fragmentação de habitat. Bom, a fauna que a gente tem hoje no Brasil, né, que é muito pouco conhecida em sua grande maioria, ela vive nas matas, nos biomas, né, na Mata Atlântica, nos Pampas, na Amazônia, principalmente no Cerrado, que é uma área muito grande de mata, né, que também está sendo destruída. E a Mata Atlântica é uma mata que a gente sabe que está sendo altamente destruída aí
devido a várias atividades antrópicas, né, que são feitas pelo homem. Então, essas atividades acabam diminuindo o poder dos animais de se locomover de um bioma para o outro, de um ecossistema para o outro. E isso vai interferir principalmente nos grandes animais, né, nos grandes mamíferos. A gente tem exemplos comuns aí, a onça pintada, a onça parda, alguns felinos, né? E até as aves, né? Mas as aves, elas são um caso até menos atingível pelo fato de que elas conseguem se locomover um pouco mais facilmente entre esses fragmentos. Já esses animais maiores, além de eles não conseguirem mais se deslocar entre esses fragmentos de mata para procurar alimento, como os seus parceiros sexuais, quanto comida, etc., para viver naquele ambiente, eles acabam perdendo área. E esses animais, pelo porte, pelo tamanho do corpo deles, eles meio que precisam de uma área muito extensa para sobreviver. Um exemplo disso é a onça pintada. A onça pintada ela não pode ser encontrada hoje em qualquer lugar, né? Embora tenha alguns casos de animais que entrem em lugares aí, que são vistos em alguns locais aí, esses animais eles precisam de áreas muito extensas, com vários hectares, para sobreviver, para se deslocar, para caçar, para ter a sua vida lá, né? Então, a fragmentação do ambiente, nesse caso, ela vai prejudicar esses animais de grande porte, porque eles realmente precisam de áreas contínuas e áreas grandes, de vários hectares para sobreviver, e isso acaba prejudicando. Isso acaba limitando esses animais a se confinar nesses pequenos fragmentos de mata. Isso acaba prejudicando, porque acaba tendo uma maior chance de predação desses animais, né? E esses animais que a gente pensa que é topo de cadeia, né? O maior predador desses animais aí a gente vê que é o ser humano. Então, além da fragmentação hoje também, para falar de conservação, a gente tem que falar, além da conservação, além da fragmentação de habitat, a gente tem que falar também das outras ameaças dessa fauna brasileira que a gente vê hoje. Então, além da fragmentação de habitat e da destruição desses ambientes, né, por poluição, por monocultura, etc. e tal, a gente tem também o tráfico de animais, né, a caça, que muitas vezes é ilegal, mas ela com certeza vai acontecer, né? Embora existam leis, né, aí no Código Florestal que impeçam, né, mas a fiscalização é muito pouca. Então a fragmentação desses habitats, eles proporcionam essa facilidade do ser humano de poder caçar aquele animal, de poder traficar aquele animal. Então muitas aves, né, muitos répteis são traficados hoje em dia. Os mamíferos nem tanto, mas os mamíferos eles têm outro interesse econômico também, né? A pele, tem muitos que morrem por doença também, obviamente tem os fatores naturais, né, de que eles morrem, mas muito disso está vindo pelo ser humano, e o ser humano é aquele ser que está tanto destruindo, fragmentando essas matas, essa vegetação, essa cobertura vegetal que a gente tem no estado de São Paulo, quanto proporcionando esses outros malefícios para esses animais, que é no que diz respeito ao tráfico de animais, tudo isso aí que eu já citei. E a conservação da fauna, ela vem, né, com o intuito de tentar solucionar esse problema, porque muitas das pessoas não conhecem hoje em dia a fauna que a gente tem no estado de São Paulo, a fauna brasileira, né? Muito pouco se conhece sobre os animais, as espécies que a gente tem. E muitos biólogos, outros cientistas, geógrafos, então é uma coisa mais interdisciplinar que a gente pode falar de conservação também, né? Entre outras áreas que se unem para tentar praticar ações, né? Mediar ações que possam controlar a perda dessas espécies, porque muitas das espécies hoje em dia estão na lista vermelha de extinção aí da IUCN, né, que a gente fala que tem várias classificações, né, pouco vulnerável, vulnerável, com alto risco de extinção, e grande parte das espécies hoje de mamíferos, os voadores mesmo, as aves, os répteis e até muitos insetos aí, eles estão sim na lista vermelha de extinção aí. E uma maneira de sanar isso é tanto a gente tentar conservar esses animais in situ e ex situ, né? São nomes difíceis da gente memorizar, mas é simples, né? O in situ é quando a gente não tira o animal da onde ele está, né, do habitat natural dele, para conservar ele. E essas são as unidades de conservação, as UPPs, que são as unidades
preservação permanente, etc e tal. E a conservação ex situ que a gente fala, que é quando a gente tira o animal, né, que não está com uma população, né, um número de indivíduos viáveis naquele local, geneticamente falando, a gente tira esses indivíduos daquele local natural que ele vive e leva ele para instituições como zoológicos, centros de reabilitação de animais silvestres, e em várias partes do país tem algumas instituições que se dedicam a salvar essas espécies, ou nem a salvar, mas minimizar o impacto que a fragmentação de habitat, quanto o tráfico, quanto muitas outras coisas que o ser humano faz, está trazendo aí para essas espécies, né? Que a gente é uma espécie só entre tantas outras, e a gente em tão pouco tempo, em cerca de 20, 30 anos, a gente conseguiu diminuir tanto o número de espécies que a gente tem hoje, né? Em um país tão biodiverso que é o Brasil, né? Com tantas espécies e tantos animais aí, né? E o que a gente mais vê são as aves, né? As que mais se prejudicam com isso são aves, os répteis, né? Que tem sua população dizimada pela caça também, né? E outra coisa também que também o ser humano ajuda, né? Acelera. Existe naturalmente isso, mas o ser humano ele acaba acelerando, né? Com as atividades que ele faz, a mudança climática, que muitos falam que não existe, mas existe sim. E isso para alguns répteis, né? Alguns répteis são muito sensíveis à temperatura do ambiente, e quando você muda isso drasticamente, você acaba afetando a continuidade da sobrevivência daquela espécie, né? Daquelas espécies de répteis. Isso não vai influenciar só as espécies de répteis, também as de mamífero, de aves e tudo mais, né? Tem algumas aves que também são muito sensíveis, alguns mamíferos também que são muito sensíveis, né? À queda de temperatura. E como eu já disse para vocês, né? Todos esses fatores vão contribuir para que nós, cientistas, biólogos, geógrafos, agroecólogos, até agrônomos, né, que tanta gente tem tanto preconceito aí, consigam se unir para ajudar essas espécies, para que a gente consiga conviver num ambiente mais saudável para ambos, né, para todos nós, para todas as espécies, e que a gente consiga, cada um nos seus estilos de vida aí, né, consiga de maneira sustentável conviver, né, coexistir tanto as espécies que não se adaptam muito a mudanças climáticas e alterações abruptas no ambiente, quanto a gente que está sempre modificando o nosso meio em que a gente vive. Basicamente é mais essa ideia aí de conservação relacionada com a fragmentação dos hábitats que a gente tem hoje. Muito obrigada. Essa foi a entrevista com Gabriel Storoli. Até a próxima.